Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Brasileirão 2019, 21ª rodada. Rodada essa com 8 jogos, porque Corinthians e Atlético Mineiro estão empenhados na Sul-Americana. Na verdade, o Corinthians já até jogou, já foi eliminado, não conseguiu reverter o placar desfavorável que teve em casa, já foi eliminado da Sul-Americana. O time que joga ainda na quinta-feira é o Atlético Mineiro, tentando aí conseguir passar de fase e talvez até, quem sabe, o título. Mas o principal é que acho que se o Atlético não conseguir passar de fase, o seu treinador roda, como rodou 2 neste dia de quinta-feira. Então, o Brasileirão segue aí com 8 jogos. Tivemos 4 jogos na quarta-feira, a vitória do Flamengo sobre o Internacional de 3-1, um jogo polêmico, onde o árbitro deu uma contribuição, não no futebol em si, porque sinceramente não precisava, mas atrapalhou um pouco em relação ao resultado, deu uma prejudicada assim no Internacional. Tivemos a vitória do Bahia por 2-0 em cima do Botafogo, tivemos o empate de 0-0 de Ceará e Cruzeiro, que, na minha concepção, os jogadores do Cruzeiro, numa covardia monstro contra o Rogério Ceni, por causa de uma diretoria covarde, porque os jogadores mandam no Cruzeiro agora, porque a diretoria do Cruzeiro está na mão dos jogadores, porque deve aos jogadores, tiraram o treinador do Cruzeiro saiu. Tivemos a derrota do São Paulo em casa para o Goiás, Cuca pediu também para sair, diretoria do São Paulo, outra bagunça, estão completamente perdidos, completamente amadores. Então aí já se foram 4 coisas. E a vitória do Bahia que eu falei. Nesta quinta-feira já tivemos um jogo, serão 4 jogos, tivemos um jogo, a goleada do Palmeiras de 6-2 em cima do CSA. Tivemos também o jogo entre Grêmio e Avaí. E é este jogo que vamos falar agora. Então você, meu amigo torcedor do Grêmio, você, meu amigo torcedor do Avaí, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Placar do jogo: Grêmio 6, Avaí 1. Grêmio vem numa sequência muito boa, focando no Campeonato Brasileiro também, numa sequência muito boa, até porque o objetivo principal ali do Grêmio é uma boa preparação para os jogos da semifinal da Libertadores, não tem como esquecer. E o Grêmio está fazendo muito certo, se preparando para isso, dando moral, rodagem. Experiência o time já tem muito, como eu já falei, o time do Grêmio é o mais experiente do país. Mas o Grêmio teve, não sabe, um início de ano muito complicado, se arrastando, com tropeços, alguns já contestando um pouco o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sempre tira um coelho da cartola e o time volta a jogar bem. Esse papinho de quem joga bem, de quem joga mal, meu time é o melhor, seu time é o melhor futebol. Pô, na boa. Mas não vai nada. O que importa para mim, na minha concepção, você torcedor pode achar que importa. Na minha concepção, o que importa é jogar bem. Quanto mais times jogarem bem, melhor para o futebol brasileiro. Melhor. O Renato Gaúcho era uma andorinha solitária no Brasil com o futebol ofensivo. Durante muito tempo, o Renato Gaúcho foi o único
treinador do país que a filosofia de jogo era a procura do gol. Único. Porque o futebol brasileiro caiu num buraco de mediocridade, de tática, por causa dos treinadores, de jogar por uma bolinha, que o futebol brasileiro ficou esse M que estava. Que graças a Deus, e puxado pelo senhor Renato Gaúcho, que eu gosto dele de vez em quando, eu faço umas críticas de algumas coisas que eu não concordo, acho desnecessário, como foi, na minha visão, e eu falei aqui, fiz o vídeo, como foi o formato dele de querer menosprezar uma certa soberba em relação a alguns outros times e treinadores. Mas, opinião minha, tá? Mas isso não quer dizer que eu não gosto do Renato. Acho o Renato sensacional, e para mim o Renato tem que ser o treinador da seleção brasileira. Treinador da seleção brasileira. E como eu falei, o Renato era o único, sozinho, que não caiu na mediocridade de alguns treinadores aqui do Brasil que não queriam jogar com a bola. Graças a Deus, e ao Renato, que sozinho foi levando isso, outros times começaram a jogar para frente, porque essa torcida também encheu a porra do saco. O Santos teve que trazer um treinador de fora para botar o time para jogar para frente. O Flamengo, o adversário do Grêmio na Libertadores, teve que trazer um treinador de fora para botar o time para jogar para frente. Depois de tantas críticas, o Palmeiras trouxe o Mano Menezes, que também é retranqueiro. Mas o Mano Menezes, malandramente, já percebeu que se continuar retranqueiro, ele vai acabar perdendo espaço. Ele percebeu que a coisa está começando a mudar e o futebol brasileiro está seguindo pelo rumo que o Renato Gaúcho sempre propôs. Então ele também está mudando. O tanto que o Palmeiras ganhou hoje de 6 também, e fez um futebol ofensivo. Então o Grêmio, que sempre teve o futebol ofensivo, tinha de se preparar, e está se preparando. Por quê? Esse jogo vai ser o último do time titular antes do jogo contra o Flamengo, na semana que vem. Porque o próximo jogo contra o Fluminense vai com o time reserva. O Renato vai deixar, inclusive, o time titular todo no Sul. Ninguém vai viajar. Vai com outro time lá, sub-20, sub-10, fraldinha, chupetinha. Vai com outro time para jogar contra o Fluminense. Não é menosprezo pro Fluminense. Não é menosprezo. Mas é o pensamento do Renato Gaúcho. Tá certo, tá errado? Não interessa. É o pensamento dele. Vai poupar o time dele todo pro jogo em casa, porque ele sabe que é complicado. Então hoje ele colocou o time de uma maneira para ele dar moral para os jogadores, alguns jogadores que não são titulares, e para frente. E envolveu o time do Avaí. Meteu 2-0 logo de cara. Depois deu uma desacelerada, um toque de bola, coisa e tal. O Renato Gaúcho deu uma irritada, porque ele queria um time mostrando mais vontade, à procura do gol o tempo inteiro. Grêmio acelerou, fez mais 2. Segundo tempo, mesma coisa. Tirou um pouco o pé, é lógico, porque acaba acontecendo. Você está ganhando 3-0, 4-0. Porra, você, por mais que você não queira, você vai tirando um pouco o pé. É normal. Acabou que o Grêmio, quando acelerava, fez o quinto, fez o sexto. E se não erra alguns chutes ali, alguns outros passos, algumas situações, teria talvez, provavelmente, feito 7-8. O Avaí ainda conseguiu fazer um gol de falta, grande falta, muito bem batida. Mas o Grêmio foi o Grêmio. É o Grêmio que a gente vê, com muita movimentação, tendo agora o Tardelli, pelo que parece, como titular.
O Renato Gaúcho, percebendo que as coisas estão começando a mudar. Mudar em quê? O negócio do centroavante fixo está começando a ficar um pouco mais para trás. Os times estão começando a se adaptar, não com um centroavante, mas com um atacante, com movimentação. Porque o Renato Gaúcho, muito do malandro, que ele é esperto, ele viu o jogo do Internacional contra o Flamengo e viu que se deixar um centroavante parado, no caso do André, ele vai perder um jogador. Então ele tem que ter um cara flutuando, para ele ter os 11 jogando. Então é melhor o Tardelli do que o André. Sensacional. O Tardelli se movimentando, tem habilidade, sabe fazer 1-2, tem o Everton que faz 1-2 ali, tem o Luan que chegou, mas deve ser o menino Pierre. Porém, o que eu quero dizer com isso? Jogadores que não vinham jogando, que não eram titulares, fizeram uma boa partida. David Braz é um bom goleiro, o Luan, jogadores, o Tardelli, jogadores que tem que criar moral para a partida da próxima semana. Falar do Grêmio do futebol. É o Grêmio que a gente conhece. Se o time adversário não ficar bem encaixadinho na marcação, qualquer um vai ser goleado pelo Grêmio. Qualquer um vai ser goleado pelo Grêmio. Então, o Grêmio jogou com autoridade, com velocidade. Time querendo ficar com a bola, sempre foi assim. Você com a bola, você está mais próximo de fazer o gol do que de tomar. Fez uma grande partida, teve umas baixas ali de vez em quando, dava uma desacelerada, mas muito normal. Todo mundo já conhece o Grêmio como joga, não dá nem para ficar falando muito aqui, porque ficar chovendo no molhado. Tá com o time pronto inteiro, mostrou mais qualidade, mostrou superioridade. Você tá ganhando de 3, querer fazer o quarto, o quinto, o sexto, não é menosprezar o adversário, é valorizar o adversário. Porque se o Grêmio ficar tocando ali, ó, para um lado e para o outro, recua, dá a bola para o adversário, mediocridade. Renato não é assim, ainda bem. O Grêmio fez uma boa partida, goleou, aproveitou as oportunidades que teve, botou os jogadores para jogar, tacou pelos dois lados, criou diversas oportunidades, marcou em cima quando tinha que marcar, de vez em quando até achava que o Grêmio poderia até acelerar um pouquinho mais o jogo, marcar mais em cima, mas ele recuou um pouquinho, mas normal, nada demais, nada que se preocupe. Se não tiver o Jeromel, provavelmente não vai ter o Jeromel, o David Braz ocupa ali a posição sem problema algum, é um cara experiente. Mas o principal de tudo, é a vontade do Grêmio de ficar com a bola e querer fazer gol. Isso é sensacional. O Avaí, cara, Avaí, CSA, Chapecoense, Fluminense também. Esses times, se eles derem a sorte de jogar contra um time grande, e o time grande tenha um esquema tático medíocre, que é aquele esquema tático de muitos treinadores brasileiros, que ele entra em campo primeiro com a mentalidade de não perder. Se der, ele ganha, ele vai equilibrar o jogo. Se o Grêmio entra para jogar mesmo em casa, primeiro pensando em não perder e depois ganhar, talvez o Avaí equilibrasse o jogo. Mas toda vez que o Avaí jogar com um time que prioriza a vitória e não o não perder, o Avaí vai ter problemas, porque o time é limitado, como são outros times desse Campeonato Brasileiro. Então, a partir do momento que os times grandes comecem a priorizar o ataque como o Grêmio faz, a diferença técnica vai ser um abismo de um time para o outro. O futebol brasileiro ficou nessa mediocridade desse futebol nivelado por baixo, porque os times grandes jogavam por uma bolinha, pô. Porque os treinadores
não tinham capacidade de botar o time para cima. Por quê? Porque tem medo de perder o cargo. Ah, tudo bem. Que está começando a ter um movimento aí de alguns jogadores de alguns times que estão derrubando treinador. Na boa, time que jogador derruba treinador, o time tinha que cair para a Série B. E eu vou dizer aqui, eu fiz um vídeo falando, depois você dá uma olhada lá. Acho que não vai acontecer, mas tinha que acontecer. O Cruzeiro tinha que cair. O Cruzeiro tinha que cair para a Série B por causa dos jogadores. Ah, senhor Grêmio, senhor Renato Gaúcho, que queria o Thiago Neves. Você arrumou um problema para você com o Thiago Neves. Torcedor do Grêmio, não aceite o Thiago Neves. Não aceite. Ele vai arrumar problema no ambiente. Ele vai criar problema com o Renato Gaúcho. É um jogador a menos. Então, não aceite. É bom jogador? É, mas não está jogando absolutamente nada e só causa problema. Só causa problema. Se não for do jeito dele, ele não quer. Então, deixa do jeito que está. Pega jogador que quer jogar bola, que não quer aparecer só por contrato. Então, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato, que através do Renato, os outros times resolveram dar uma movimentação e perceberam que o futebol brasileiro é bola no pé, é gol, não é essa mediocridade de jogar para trás. Parabéns ao Grêmio, parabéns aos jogadores, parabéns à torcida. Agora é se preparar. Cabeça no lugar, pé no chão. Tem um jogo pelo Brasileirão, mas aí vai com o time reserva. E já pensar no jogo contra o Flamengo, que é completamente diferente. Completamente diferente de todos os jogos que o Grêmio teve até aqui. Completamente diferente. Por quê? Porque o esquema do adversário é diferente. O esquema do adversário é diferente do Grêmio, mas a proposta é a mesma. O gol. Então, o Grêmio tem que se preparar, Renato Gaúcho, estudar bem, que ele está estudando já há muito tempo, sem precisar ficar falando nada. Futebol é 11 contra 11. Mas, de hoje, o que o Grêmio fez foi simplesmente impor a sua melhor tática e técnica e ganhar o jogo. Então, parabéns ao Grêmio, ao Renato. Sensacional, sensacional. Não tenho que contestar a vitória. O que contestar. Renato certamente forçou ali os jogadores para manter a concentração, para fazer o máximo de gols possíveis, para criar mais moral. Então, sensacional, Renato. Parabéns. E meu amigo torcedor do Grêmio, quando eu fiz o vídeo aqui fazendo a minha explanação, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, fazendo a minha explanação sobre as declarações do Renato, não tem nada contra o Renato, nada contra a torcida, vocês sabem disso. É simplesmente para não criar um clima hostil sem necessidade. Tem que ser um jogo de alegria, tem que ser festa, não guerra, pô. Não guerra. Mas é minha opinião. E o que eu falei com você, meu amigo torcedor do Grêmio? Eu disse que talvez em 3, 4 rodadas o Grêmio pudesse estar já no G6. Vou ser bem sincero. Penso eu que mais umas 2 rodadas o Grêmio entra no G6. Por quê? O Grêmio agora está em 7º lugar com 34 pontos. O time que está à frente dele é o São Paulo, tem 35. O São Paulo vai jogar contra o Flamengo, no Maracanã. O Flamengo não vai poupar ninguém. O Flamengo vai com o time principal. São Paulo pode ganhar do Flamengo? Pode empatar? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas se empatar, o Grêmio tem a chance, mesmo com o time reserva, jogando contra o Fluminense, ganhar do Fluminense. Aí o Grêmio já entra no G6. Penso eu, o Grêmio vai chegar entre os 4 primeiros. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Grêmio vai chegar entre os 4 primeiros. E com sobras. Não com o pé nas costas do jeito que o Renato fala, mas vai chegar com sobras. Por quê? Graças a Deus, o ataque está prevalecendo sobre a mediocridade dos esquemas
defensivos. Então, meu amigo, essa foi minha análise. Curta, compartilha, inscreva-se no canal, o Resenha com Magalhães. Conto com a participação de vocês e dê o like aí, divulgue o nosso canal. Valeu, torcedores gremistas, tamo junto. Olha o Grêmio chegando. Valeu, um abraço.